Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa onde ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como lã e espalha a geada como pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços. Ninguém suporta o frio que ele manda. Então ele dá uma ordem e o gelo se derrete. Manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Aleluia. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a
Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ouçamos as boas novas. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti.
levar-te. Amar-te. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Deus tão grande, como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Tão grande, como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Convido todos a fazermos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao nos aproximarmos das Sagradas Escrituras, suplicamos a iluminação e a direção de Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a Tua voz e sermos instruídos por Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Leitura do Antigo Testamento, Jeremias 31, versículo 7 ao 14. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel. A maior de todas as nações, cantem este hino de louvor.
O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor disse ainda: Nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. Leitura do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 18. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Caros irmãos, caras irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, saudações em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Francisco, já estive com vocês pregando presencialmente aí na igreja de vocês, se não me engano, em outubro de 2018.
e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Agradeço muito ao reverendo Reinaldo pelo convite realizado, o qual, com muita gratidão, nesse momento, me empenho em realizar. Convido-os a abrirem a Bíblia ou a ouvirem, com atenção, a palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos de 3 a 14. Vou aqui ler o texto para vocês. Então, na minha versão diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou em toda a bênção espiritual nos lugares celestes em Cristo, tal como nos acolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tendo-nos predestinado para a adoção através de Jesus Cristo para ele, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de glória da sua graça, da qual nos agraciou no amado. Ele em quem temos a redenção através do seu sangue e a libertação das transgressões, segundo a riqueza da sua graça, que ele abundantemente derramou sobre nós, em toda a sabedoria e inteligência, nos mostrando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que planejou nele para a administração da plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que há no céu como na terra, reunidas nele, no qual também fomos escolhidos como sua herança, predestinados conforme desígnio daquele que opera todas as coisas segundo a decisão de sua vontade, para que existamos para louvor da sua glória, nós que previamente pusemos a nossa esperança em Cristo, no qual também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação, no qual, acreditando, fostes marcados com o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é garantia da nossa herança para a redenção da posse, para louvor da sua glória. Amém. Oremos. Deus de amor e de bondade, na tua presença nos colocamos nesse momento e rogamos as suas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ilumine a compreender essa palavra e que possamos executá-la, exercê-la em nossa vida, no nosso cotidiano, que possamos ser parte desse grande projeto de Deus para a humanidade, o qual se realiza a partir de Jesus Cristo e se estende, Pai, em nossas vidas, que também podemos levar a obra de Cristo a chegar a toda a criação, a todos aqueles que são carentes, a criação que se encontra afligida. No nome de Jesus Cristo, nos abençoe e esteja conosco. Assim pedimos no nome dele e já somos confiantes na sua promessa. Amém. Caros irmãos, caras irmãs, esse texto que acabamos de ler é um texto muito longo, por se tratar de uma única frase, Em grego, trata-se de uma frase, os versículos que vão do 3 ao 14. E a gente tem que pegar fôlego, Vocês viram que eu até ali errei quando estava lendo um determinado versículo, porque você tem que pegar fôlego e ler tudo de uma vez. É um trecho extenso. Se vocês lembrarem lá da aula de língua portuguesa, das orações subordinadas, esse texto é repleto de orações subordinadas, o qual, no qual, para o qual, nele. Então, a gente até perde o rumo da nossa compreensão e às vezes não sabemos se esse o qual, no qual, se refere a Deus, a Jesus ou aos membros da igreja, aos
que são recebedores das bênçãos de Deus. Então, não à toa, esse é um texto considerado dos de mais difícil compreensão de todo o Novo Testamento, dada a construção em orações subordinadas. Mas uma coisa importante sobre esse texto é que ele se diferencia dos textos que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele não escreve textos tão longos. Ele escreve períodos mais curtos. Então, essa não é, aparentemente, a linguagem do apóstolo Paulo. Possivelmente, não foi Paulo que redigiu com sua pena esse texto. Além disso, Efésios não tem as características das cartas paulinas. O apóstolo Paulo, quando escreve seus textos, ele trata dos problemas diretamente. Por exemplo, se você lembrar da Epístola aos Coríntios, você lembra que Paulo menciona vários nomes. Olha, soube pelos da casa de Cloé. Então ele fala, está acontecendo tal coisa na igreja aí, na vida de tal pessoa. Tem pessoa fazendo isso, aquilo. Tem irmãos que não esperam os outros na hora da Eucaristia, né? Então Paulo trata dos problemas de modo direto, citando nomes. Nas introduções das cartas paulinas, no começo de uma carta paulina, geralmente tem nomes de pessoas. Aqui não existem nomes. Paulo não está tratando problemas concretos e também não menciona nomes com os quais dialoga diretamente. Isso significa que provavelmente esse texto não é um texto paulino, né? Se diferencia muito lá, por exemplo, das cartas que Paulo escreveu, que eu citei primeiro aos Coríntios, mas também Gálatas. Paulo tem uma linguagem, um embate direto com os problemas. Ele fala lá do problema dos judeus que queriam que os cristãos se circuncidassem, né? Também Tessalonicenses, Paulo fala daqueles que estão causando desordem, falando da vinda de Cristo e querendo que as pessoas deixem suas atividades e fiquem esperando a parousia. Aqui não existe nada disso. O que existe ao longo de toda a carta aos Efésios são problemas, não existem problemas concretos, mas existe uma intenção de mostrar que a igreja é uma instituição universal e que Cristo é o cabeça dessa igreja. Não existe saudações como nas outras cartas, não existe despedida como nas outras cartas, e existe um estilo diferente do de Paulo. Também existe uma teologia diferente de Paulo. É uma teologia que já presume que a igreja é uma instituição universal que existe e está espalhada por todo o mundo. O que significa isso, meus irmãos? Paulo não é o autor? Provavelmente não, ele não redigiu, mas mesmo assim, a inspiração que Deus deu ao apóstolo Paulo foi tão importante e tão influente que outras pessoas se viram na responsabilidade de se colocar como discípulos de Paulo e continuadores de seu trabalho missionário. E então, não foi Paulo que redigiu, mas com base nos ensinos de Paulo, alguém redige essa carta, tomando conceitos e termos da teologia do próprio apóstolo Paulo, e agora mostrando a uma nova geração de cristãos, já próximo do fim do primeiro século ou início do segundo, que os cristãos estão numa nova fase. E aqui nós vemos algumas características dessa nova fase da igreja. Irmãos e irmãs, adentrando agora no próprio texto, né, já fizemos aqui um contexto da Epístola aos Efésios, né, que na verdade não é bem uma epístola, mas é um tratado teológico, já que não tem endereço e não é destinado a um problema concreto, mas é um texto que circula entre as igrejas da Ásia Menor, particularmente passou por Efésios. Esse primeiro texto de Efésios, esses versículos de 3 a 14, são um extenso louvor a Deus, né? Ele começa dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois vai falando as coisas que Deus, Pai,
fez, né? As bênçãos que ele realizou. Então, por esse começo, essa bênção, bendito seja, é um gênero que a gente chama de eulogia. Eulogia, em português nós falamos a palavra elogio, que vem da mesma origem do eulogia. É um elogio a Deus, é um louvor a Deus pelas coisas que ele fez. E as coisas que Deus fez nesse caso, os motivos pelos quais Deus é louvado, é elogiado nesse texto, eles não são bem pela sua força, pelo seu poder de ter feito os céus e a terra, que geralmente são os temas das eulogias que estão nos Salmos, né? Muito comum você ler os Salmos em que Deus é louvado pelo grande poder, que estabeleceu o firmamento, que separou a terra da água, coisa e tal. Aqui Deus é louvado pela sua capacidade de ter planejado todas as coisas. Deus planejou todas as coisas de antemão. O seu grande poder de planejamento é elogiado, é louvado. Vejamos os termos que aparecem várias vezes. A predestinação, né? Deus predestinou que a igreja deveria existir, que os fiéis deveriam existir, né? No versículo 5 fala-se disso. No versículo 9 fala de planejar, aparece o verbo planejar, planejamento. Toda a história que passa pela criação, pelo Antigo Testamento e alcança seu auge em Jesus Cristo, e agora continua a se realizar no período em que a igreja existe na terra, acompanhada pelo Espírito Santo, aguardando a vinda definitiva de Cristo. Tudo isso foi planejado por Deus de antemão. E, novamente, no versículo 11, aparece de novo o verbo predestinar, né? No caso, um particípio predestinado. Então, Deus é louvado pela sua capacidade de planejamento. Nada aconteceu por acaso. A igreja não está na terra por acaso. A igreja é uma grande instituição, a qual é responsável por levar as pessoas a reconhecerem a grandiosidade de Deus. Por isso, Deus é louvado, Deus recebe a gratidão, essa eulogia, por causa da sua capacidade de planejamento, na qual se inseriram todas as coisas. E por isso que o trecho é extenso e cheio de subordinações, porque ele tenta expressar o máximo de coisas possíveis aqui dentro do planejamento de Deus. E é claro que não consegue, né? Nem a Bíblia inteira seria capaz de incluir todas as coisas que Deus premeditou. Mas aqui ele está falando do papel dos cristãos que receberam, que fruíram dessa graça vinda de Cristo, né? Vinda de Deus, né? E recebida por nós por meio de Cristo. Bem, em segundo lugar, além desse trecho ser uma eulogia a Deus, um louvor, uma gratidão pela capacidade de planejamento desse Deus que é presciente, que tinha consciência de todas as coisas antes que elas acontecessem. Agora podemos mencionar que esse eulogia mostra que toda essa capacidade de Deus de ter planejado, ela inclui o ser humano em seus planos. Os seres humanos são beneficiários das bênçãos de Deus que ele planejou antes da fundação do mundo. Deus planejou todas as coisas e colocou o ser humano como beneficiário de todas as coisas que ele executaria. Então, nós vemos que o povo de Deus recebeu bênçãos espirituais, como se menciona no versículo 3, recebeu uma obra que é nomeada a partir dos termos adoção, redenção e libertação. Um verdadeiro projeto de salvação da humanidade. Então, somos recebedores, como povo de Deus, como igreja,
da adoção como filhos, somos feitos filhos de Deus, somos redimidos dos pecados que nos afastariam de Deus e somos libertos dos vícios da maldade. Tudo isso já estava no plano de Deus. Todos nós somos beneficiários dessas bênçãos e, como tais, já nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. Na presciência de Deus, as coisas já aconteceram, então já podemos fruir dessas bênçãos. Bem, todo esse processo se descamba, se conclui numa última coisa, que é a plenitude dos tempos, que é quando Cristo será tudo em todos, que é o momento em que todo joelho, quer no céu, quer na terra, quer nos lugares inferiores, se dobrarão diante de Cristo e reconhecerão a sua grandeza. A Epístola aos Efésios é muito preocupada, é muito dedicada a falar do projeto de Deus, que se conclui, portanto, do modo como Paulo fala também em 1 Coríntios, em uma de suas expressões. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Bem, então, já que esses versículos de Efésios falam da presciência de Deus, então não existe para Deus um passado, um presente e um futuro, mas Ele, de sua capacidade extraordinária, vê todas as coisas diante de si. Já nos vê assentados com Ele nos lugares celestiais, já vê a glorificação definitiva de Cristo, já vê a reconciliação de sua obra. Tudo isso que para os seres humanos ainda está num processo de devir, para Ele já aconteceu. Então, irmãos e irmãs, agora tomando como lição para as nossas vidas, como entendendo a mensagem para o nosso momento histórico. Nós somos parte do planejamento de Deus, da obra que Ele executa na terra, da obra de reconciliação com todas as coisas. E quando o texto diz todas as coisas, se refere tanto aos demais seres humanos que ainda não fruíram das bênçãos espirituais, que ainda não receberam a obra de adoção, de reconciliação e de libertação em suas respectivas vidas. Mas, além dessa obra, a igreja também tem uma outra tarefa, que é com a criação, com o mundo. Todas as coisas não são apenas os seres humanos, mas também a criação. O ser humano também tem um compromisso de reconciliação com a criação divina. Portanto, nesse momento que Deus já prevê de antemão, a igreja tem a tarefa de cuidar desse mundo, cuidar da criação divina, efetuar tanto quanto possível em pequenas tarefas para que a criação seja cuidada, os seres vivos, os animais sejam cuidados como vidas criadas por Deus, a natureza que tenha sido tão afligida seja amparada e cuidada por Deus. E por outro lado, também muito importante, a obra de evangelização que devemos levar a termo, pregando que Deus tem um projeto de reconciliação com todas as vidas que estão destruídas, que estão acabadas, pessoas marginalizadas, pessoas excluídas, pessoas que não fruíram dessas bênçãos que Deus garantiu para a humanidade de antemão. Nossa tarefa, então, como igreja, nesse momento em que vivemos, é cuidar, zelar da criação. Por outro lado, zelar por anunciar a obra redentora que Deus efetua em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie a compreender melhor a sua palavra. Amém. Todos. Creio no Deus vivo, Pai e Mãe de toda a humanidade,
que cria e sustenta o universo em poder e amor. Creio em Jesus Cristo, Deus encarnado na terra, que nos revelou pelas suas palavras e atos, pelo seu sofrimento com os outros, pela sua vitória sobre a morte, como Deus é e como a vida humana deve ser. Creio que o Espírito de Deus está conosco agora e sempre, e que podemos experimentá-lo na oração, no perdão, na palavra, nos sacramentos, na comunhão da Igreja e em tudo o que fazemos. Amém. Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.